reverendíssimos Padre Mateus, Padre Ângelo, caros reverendíssimos diáconos aqui presentes, uma alegria poder hoje, aqui pela primeira vez, começar a exercer meu ministério diaconal junto aos senhores. Caros irmãos, como é bom aqui poder vir pela primeira vez a esta paróquia, a que fui designado como diácono, e começar o meu ministério diaconal junto a vocês. É uma grandíssima alegria. E hoje, nosso Senhor vem a nós, da mesma forma como veio aos discípulos. Nosso Senhor quer se encontrar conosco. Nosso Senhor quer estar no meio de nós. Mas para isso é necessário que nós também demos o passo. Que nós também queiramos nos encontrar com Ele. Que nós estejamos ali, buscando o Senhor. Apesar de talvez a dor, a tristeza bater em nosso coração, nós devemos buscar este encontro, porque este encontro é transformador. Este encontro nos renova, da mesma forma que fez com os discípulos. Ouviremos ao longo deste período da Páscoa os Atos dos Apóstolos e veremos que este encontro transformador que os discípulos tiveram com nosso Senhor os fez mudar completamente, os fez novos homens. Vemos, por exemplo, São Pedro, que tinha rompantes. Senhor, eu estarei contigo, eu darei a minha vida por ti. Mas, no entanto, quando começa a perseguição, ele foge. No entanto, quando dizem, tu não era aquele que estava com ele? Ele diz, não. Este mesmo Pedro, após se encontrar com o Senhor, enfrenta todo e qualquer adversário. Este mesmo Pedro, juntamente com todos os outros apóstolos, após se encontrar verdadeiramente com o Senhor, enfrenta. E assim como todos os apóstolos têm o seu ímpeto, uma felicidade imensa por ser considerado digno de sofrer pelo Senhor. É chicoteado e sente-se feliz, porque Deus o considerou digno de estar ali, de sofrer pelo Senhor. Não tem mais o medo que o afugentava, não tem mais o medo que o deixa trancado, mas ao contrário, quer estar ali, à frente. Anuncia a Cristo ao ponto de converter uma multidão. Este é o efeito daquele que se encontra com o Senhor. E vemos que este efeito também se dá sobre a comunidade, como vimos na primeira leitura, porque a comunidade era um só coração e uma só alma, uma comunidade unida. Assim também, aqueles que se encontram com o Senhor se tornam unidos, uma verdadeira família. Deus quer hoje que nos encontremos com Ele. Deus quer hoje que tenhamos este encontro, para que não sejamos a pastoral A, B, o grupo A, o setor X ou Y, mas que sejamos verdadeiramente uma família paroquial, para que sejamos verdadeiramente unidos. Não é aquele grupo de, eu só vou na missa, eu só faço isso, eu só faço aquilo, mas se considerar filhos desta família, em torno àquele que é o pastor. Hoje o Padre Marcelo, o Padre Mateus, o Padre Ângelo, reunidos nesta comunidade, de modo a dar testemunho, ser verdadeiramente luz do mundo. Isso é este encontro a que somos chamados, este encontro transformador com o amor e com a misericórdia de Deus. Mas devemos estar atentos, devemos saber o que é misericórdia, porque por vezes não sabemos. E diz Santo Afonso no livro A Preparação para a Morte, que por vezes a misericórdia leva mais pessoas para o inferno do que a justiça. Por quê? Porque não conhecendo o que é a misericórdia, não sabemos o que é a misericórdia, prescinde dela
fazendo um mau uso, e por isso somos precipitados no inferno. Nosso Senhor é verdadeiramente misericordioso. Nosso Senhor verdadeiramente nos ama. No entanto, nosso Senhor não é um tirano, como por vezes achamos. Porque achamos que a misericórdia é justamente uma tirania de Deus. Porque achamos que Deus tira a nossa liberdade. Vivemos a vida inteira longe dele. Aprontamos e fazemos qualquer coisa, mas achamos que Deus vai ser aquele tirano que chega e diz: eu não quero nem saber o que você quer. Eu quero que você esteja comigo, então eu tiro a sua liberdade. A partir de agora você será salvo porque eu quero. Deus não é assim. Deus nos ama, Deus tem misericórdia de nós, mas Deus é justo. E se ao longo desta vida, a que temos para decidir a nossa eternidade, decidimos ficar longe de Deus, Deus, apesar de querer que estejamos junto a Ele, Ele respeita a nossa decisão. Se não queremos estar junto a Deus no céu, Deus, apesar de ter, fazendo um parênteses, quase que um sofrimento por estar longe de nós, as criaturas a quem Ele criou e ama, Deus respeita a nossa decisão. Ele nos deu o livre-arbítrio para decidirmos tal coisa. Por isso, é necessário que saibamos o que é misericórdia, para que verdadeiramente possamos aproveitar e vivê-la verdadeiramente. Se formos no Antigo Testamento, veremos que há dois termos que apresentam o sentido de misericórdia: Harim e Hesed. Harim é a compaixão, é aquele que olha e quer, se compadece, que vai ao outro e que quer, que sente com o outro a dor. E Hesed, propriamente o termo que vemos por misericórdia, é a fidelidade, é o querer estar próximo, é o desejo de salvação. Hesed, na 70, e depois no Novo Testamento em grego é traduzido por Eleos. E o que é Eleos? É o mesmo termo que na Vulgata traduz-se por misericórdia. E São Tomás de Aquino e depois o Catecismo apresentam justamente este mesmo sentido bíblico de misericórdia, de desejo de Deus de salvar. Misericordioso é aquele que olha a miséria do outro, que se inclina e busca tirá-lo daquela situação. Deus supera, porque essa misericórdia é humana, mas Deus vai a mais. Deus quer tirar de nós toda a miséria. E o que é a miséria? A miséria é toda e qualquer deformação, é tudo aquilo que nos afasta, é todo e qualquer defeito. Deus quer de nós que sejamos perfeitos, pois Ele mesmo nos diz: sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Sede perfeitos como o Senhor teu Deus é perfeito. Deus nos quer santos. Por vezes achamos: nossa, mas querer ser santo, um santo de altar, mas está tão distante. Será que não é uma pretensão? Não. Não é pretensão a mais. O católico que não deseja ser santo, como santo de altar, não é um católico de verdade. Devemos querer ser santos verdadeiramente, ser santos e dar testemunho dos santos no mundo, levar a grandeza, o amor, a misericórdia de Deus no mundo, mostrar esta perfeição que Deus quer para nós. Isso é ser santo. E isso Deus quer de nós. Somos chamados a isso. Por isso, nesse sentido transformador, vemos ao longo da Semana Santa a misericórdia divina, o como Deus nos ama, o como Deus quer a nossa salvação, o como Deus quer nos lavar do pecado. Já no domingo de Ramos, ouvimos Deus no Evangelho entrar como rei, mas um rei humilde, pois não vem num corcel,
num cavalo grandioso, mas ao contrário, veio num burrinho. Vem como rei humilde para mostrar a que veio para todos. Mas neste mesmo dia, em que ouvimos sua entrada triunfal, ouvimos a sua coroação. E a sua coroação não é num trono grandioso de ouro maciço, mas é na cruz. Vemos a paixão de nosso Senhor. E ao longo da semana, vemos como Ele quer estar conosco. Quer estar conosco na sua presença eucarística. Quer estar conosco por meio dos sacerdotes, a qual Ele institui na quinta-feira santa. E depois, deixa-se prender. Vai para a sua agonia no horto do Getsemane. Chora sangue por nós. Sofre por nós. E se deixa prender. O justo se deixa prender por nós, injustos. Nós merecemos ser presos, mas não. Ele se deixou prender. Nós pecamos, nós somos os infratores, mas Ele se deixa prender. Ele se deixa entregar. Sofre a paixão, os escarros, a flagelação, a coroação de espinhos. É inteiramente desfigurado, pois toma sobre si os nossos pecados, pois é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos desfigura, nos deixa quase que com a aparência que não é de homem, pois assim estava nosso Senhor. Ele aceitou ser flagelado, crucificado, para que derramando seu sangue nos lavasse, tirasse de nós essa miséria, nos fizesse limpos, nos salvasse, ao ponto de a primeira das últimas 7 palavras que nosso Senhor diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele pede perdão por nós, se entrega e pede perdão por nós. E na própria cruz, vemos que nosso Senhor mostra a imagem da misericórdia. Pois quando vemos a imagem do Senhor misericordioso, vemos seu lado transpassado, os raios vermelho e azul. Pois bem, é isso que vemos na cruz. Nosso Senhor com seu lado transpassado. Nosso Senhor que deixa sair do seu lado sangue e água. Sinal dos sacramentos. Mas mais ainda, retornando ao Gênesis, e vemos que do lado aberto de Adão, quando Adão cai no sono, do seu lado aberto, tira-lhe uma costela e forma Eva. Do lado aberto de Cristo, forma-se a igreja. E pela igreja, Deus dá os sinais sensíveis da sua graça, os sinais ordinários da sua graça, os sacramentos. Dentre estes, o sacramento do amor, a Eucaristia e o sacramento da misericórdia, a penitência, a confissão, perdoando a nós os nossos pecados, perdoando a nós os nossos erros, as nossas misérias. E na cruz, vemos o seu olhar misericordioso, pois diz Santa Faustina, ao ter a contemplação da imagem do Cristo misericordioso, que o olhar de Cristo misericordioso é o olhar da cruz, é o olhar daquele que se compadece, daquele que vê o sofrimento e quer a nossa salvação. Esse é o olhar de Cristo para nós. Deus quer a nossa salvação, quer que estejamos com Ele. E por isso, ouvimos na segunda leitura, é necessário que creiamos. É necessário que tenhamos esta adesão a Deus, esta união a Ele. E como sabemos que temos essa adesão, que o amamos? Quando seguimos o seu mandamento. Quando fazemos aquilo que Ele nos pede, aquilo a que somos chamados. Deus quer que possamos dar este passo de fé. E por isso, como ouvimos no Evangelho, Ele entra e quer se encontrar conosco. Mas para isso é necessário que nós queiramos estar com Ele.
Vemos na primeira parte do evangelho de hoje que tudo estava fechado, mas somente 10 dos discípulos ali estavam. Tomé não estava. Tomé não quis estar no cenáculo, não quis estar naquela casa, e por isso não se encontrou com o Senhor. Mas nosso Senhor transpassa as portas fechadas. Da mesma forma, nosso Senhor transpassa as nossas barreiras. Podemos ter inúmeras barreiras em nossas vidas. Um sofrimento, uma doença, uma perda, uma dor, uma angústia. Alguém que não conseguimos estar próximo. Deus quer se encontrar conosco para curar estas nossas feridas. Deus quer se encontrar conosco e supera estas barreiras, estas portas fechadas. Mas é preciso que queiramos estar com Ele. É preciso que queiramos nos encontrar com o Senhor. E onde nos encontramos? No cenáculo. Eis aqui o cenáculo. Hoje, esta paróquia, esta igreja, hoje aqui é o cenáculo, aonde nos encontramos com o Senhor. É preciso estarmos aqui de corpo inteiro, não somente de corpo presente, mas de corpo inteiro. Ao entrarmos pela porta, podemos jogar o nosso relógio fora, pois aqui se faz o tempo de Deus, não o Cronos. O Cronos fica do lado de fora. Aqui somos levados aquele mesmo dia em que Cristo ressuscitou. Aqui somos levados a esta semana em que Cristo se faz presente e quer nos encontrar. Por isso, devemos parar com a mania de tudo colocar no cronômetro, porque quando vamos a uma festa, não ficamos olhando para o relógio. Quando estamos com um amigo, não ficamos olhando para o relógio, porque quando estamos com Deus, ficamos cronometrando. Aqui é o tempo da graça. Aqui, neste momento, é o cenáculo, onde devemos nos encontrar com o Senhor, estar com Ele inteiramente, de corpo inteiro. É necessário que aqui estejamos verdadeiramente. Mas, por vezes, acabamos diante desse evangelho quase que crucificando São Tomé. Por quê? Porque São Tomé era incrédulo. São Tomé não acreditou. Mas se ouvimos, tudo aquilo que foi relatado nos evangelhos, tinham muitas vozes. Alguns diziam que o corpo foi roubado, outros que viram o sepulcro vazio, outros que, olha, ele ressuscitou e nós o vimos. Mas como é que sabiam que era ele? Como vê-lo? Tinha este testemunho? São Tomé queria crer. Apesar do seu coração endurecido pela dor da cruz, pela dor da paixão, ele queria crer. E vemos isso porque nosso Senhor se apresenta a ele, faz aquilo que ele pediu. Ao longo dos evangelhos, se lermos, nosso Senhor não se curva a qualquer coisa. Queriam um sinal, nenhum sinal será vos dado. Já tem o sinal de Jonas, já tem os profetas, já tem Moisés. Creem nele. No entanto, São Tomé queria crer. E por isso, Deus se manifesta a ele. Deus faz aquilo que ele quer. Por quê? Porque Deus só faz o que aquela pessoa quer quando aquilo é para despertar a fé. Para isso temos os milagres. Deus faz os milagres para que possamos despertar a nossa fé, para que possamos crer. E por isso, São Gregório, ao comentar esse evangelho, diz que a credulidade dos apóstolos não foi tão proveitosa para nós como a incredulidade de Tomé. Por quê? Porque São Tomé, tocando nas chagas, crendo e anunciando e professando a sua fé, que é a mais bela das profissões de fé que temos no Evangelho, meu Senhor e meu Deus, Dominus meus, Deus meus. Ele cura a nossa incredulidade, ele dá testemunho e anuncia verdadeiramente que ele é o Cristo, e assim rompe a nossa cegueira.
Hoje o Senhor se encontra conosco. Hoje o Senhor nos anuncia pela palavra. Hoje temos este encontro com Cristo no altar. Ele se faz presente no meio de nós. Com os olhos corpóreos veremos pão, veremos um cálice com vinho, mas é o Senhor, é o ressuscitado que se faz presente. Por isso, São Tomé nos anuncia que devemos crer, abrir os olhos da fé e ver que Cristo se apresenta a nós, para que, crendo, anunciemos no mundo e sejamos, tal como o Sírio, no mundo, luz do mundo, sal da terra, iluminar aqueles que estão nas trevas, dar sabor ao mundo àqueles que são insossos e anunciar verdadeiramente o amor e a misericórdia de Deus. Que sejamos tal como Tomé e professemos a fé deste modo belíssimo como ele o fez. Que possamos ser uma Virgem Santíssima, aquela que nos dá o grande e maior exemplo. Não precisou ver o Senhor, ela sabia, ela acreditava. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto. Eis que ela é a grande, a majestosa, que como ela possamos o ser e anunciar o Cristo ao mundo e ser verdadeiramente fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.